Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, o vídeo hoje está interessante, gente. Estava acompanhando um podcast e achei super interessante trazer esse vídeo aqui para a gente, né? Relacionado à SAF do Bahia, novas regras da CBF, como vai ficar, no que afeta o Bahia e tal, né? Nesse podcast eles explicam um pouco, né, resumidamente, um pouco do que vai ser e falam também relacionado à SAF do Bahia, que é uma das melhores SAFs do Brasil. Tanto que no título, né, do vídeo, do podcast, tem essa frase. E também, gente, vou trazer logo essa imagem aqui, o Biel. Lembra que eu fiz vídeo falando do Biel, da possível vinda do Biel, né, retorno do Biel para o Brasil, que logicamente não seria para o Bahia. Pois essa notícia saiu na TNT, de que o Biel pode vir para o São Paulo, né? Então o Biel pode jogar contra a gente. Biel que é cria do Fluminense, né? E o São Paulo está aí de olho para fazer proposta. Eita, que a dicção hoje está proposta para Biel. E a matéria diz: novo reforço, São Paulo tenta a contratação por empréstimo do atacante Gabriel Teixeira. O Biel, cria do Fluminense, que atualmente está no Sporting. E seria um bom reforço para o São Paulo. Lembrando que na época que o Biel passou pelo Bahia, ele foi bem feliz, né? A gente também não tive muito que reclamar, não. Muito pelo contrário, pelo que podia, né, acontecer no Bahia, pelas contratações que podia Biel, não tive o que me queixar. Eu vejo muita gente criticando ele porque ele se lesiona muito, vejo até questões aí chamando ele de perna de vidro, né? Será que o Biel realmente voltaria, né? Voltaria para o São Paulo? Pelo que eu tinha visto algum tempo atrás, a torcida de lá, né, do Sporting do Portugal, estava criticando o Biel, o valor que o Biel foi comprado e que não foi isso tudo que esperavam, né? O Biel salvou muito o Bahia, mas, na minha opinião, o Biel é aquele jogador mediano, sabe? Tem muito ao que mostrar ainda, né? Mas, assim, foi muito feliz no Bahia. Eu não tive que reclamar dele, assim, no Bahia. Era aquele cara que, quando entrava, a gente já sabia que ia resolver. O jogo estava apertado. Quando colocava o Biel lá, ele, pronto, a gente já sabia que ia resolver, né? Agora, gente, bora aqui relacionado ao podcast, tá? Antes de eu trazer esse podcast, vou pedir a você, por favor, encarecidamente, que se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, tá bom? Porque é super importante para ajudar o canal a crescer. Você fazendo isso, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e ajuda o nosso canal a crescer, tá? Então, se inscreve, se não é inscrito, compartilha o vídeo para chegar a mais pessoas, deixa o seu comentário expressando a sua opinião. Deixa o like para o YouTube entender que você gostou do vídeo. Agora, bora acompanhar, né? Deixar de lero-lero, que é o que a gente quer saber. Lembrando que o Bahia teve um aumento de 60% da sua receita nesse período de SAF, coisa que foi, assim, surreal, vamos falar assim. E a SAF do Bahia está indo muito bem, né? Até pelo que o próprio grupo City esperava, está indo melhor do que o que eles esperavam, né? Tá bem assim adiantado, vamos falar assim, porque é um trabalho de médio prazo, né, gente? Aos pouquinhos vai se construindo o que eles querem construir no Bahia, mas, assim, para o que eles esperavam, tá indo muito bem, né? Bora acompanhar o que eles falam e tem a questão também do fair play. O investidor global, ele está acompanhando, está monitorando o que acontece no mercado brasileiro, e uma das duas questões que a gente sempre recebe são, né, a primeira, a liga, quando vem, se LFU e Libra de fato vão se centralizar, unificar o negócio, e dois, se isso vai resultar num fair play financeiro, num ambiente regulatório estruturado, para que esse investidor tenha mais conforto em alocar capital aqui. Interesse existe, mas a gente entende que sempre faltam essas duas questões bem equacionadas. Sobre a questão do fair play, como o César estava falando, né, eu tenho dado muito exemplo da Liga Francesa, né, a gente falou sobre aqui num dos episódios também, falamos lá no evento de segunda-feira, que é duríssima nas punições que ela faz para clubes que não se enquadram naquilo que é a regra. A regra é tão simples quanto: no começo da temporada você me apresenta um orçamento. Você pode ter 10 de receita e gastar 20, não tem problema. Só que você vai ter que me mostrar que você tem esses 10 a mais no caixa para cobrir o rombo. Se você não tiver, eu vou te rebaixar no fim da temporada. Tão simples quanto isso. Por isso que o Textor, em dezembro,
o Lyon sofreu um rebaixamento preventivo. Gente, eu acho super importante isso, sabia? Porque clubes como o Cuiabá, por exemplo, eles vão até falar do Cuiabá aí, prejudicados por clubes como o Corinthians, né? Que comprou um jogador, o Cuiabá foi rebaixado logo em seguida, o Corinthians até hoje não pagou, o jogador é titular no Corinthians, o Atlético Mineiro também. Então, assim, eu acho super importante essa questão de, assim, se você vai comprar, você prove que você tem o dinheiro para pagar. Porque, assim, não prejudica os outros clubes, né? Você pode gastar. Certo que para clubes pequenos isso vai pesar um pouco. Pelo que eu entendi, para clubes pequenos vai pesar um pouco. Porque, assim, você só vai poder contratar o que você tem. E a gente sabe que clubes pequenos não vai ter uma arrecadação tão boa, não vai ter um caixa, vamos falar assim, né? Um caixa tão bom para investimentos bons. Acho que vocês conseguiram me entender, né? Vai ser um pouco mais difícil. Já é difícil e vai ser um pouco mais difícil, porque vai ter que gastar o que tem. Não pode gastar além para pagar depois. Vocês conseguem me entender? Mas, assim, para clubes grandes como Corinthians, Atlético Mineiro, que faz o que estão fazendo, isso vai ser perfeito, gente. Porque eu te digo, é um absurdo o Cuiabá ter sido rebaixado, vende o jogador, logo em seguida é rebaixado, não recebe o valor do jogador. E hoje o jogador é titular no Corinthians. Imagina como é que não fica a desorganização de ambos os clubes, né? O que não recebeu e o que tem que pagar e não paga. Porque ele estava com essa queima de caixa e ele não tinha o capital em caixa para demonstrar que até final da temporada agora ele ia conseguir tapar esse buraco. Por isso que ele fez todos os movimentos que ele fez, vem fazendo aí. Então, porque tem a sanção e tem a determinação. A gente pega o exemplo do Bordeaux, né, um clube ultra tradicional na França, que foi rebaixado recentemente, numa situação catastrófica, né, em vias de não completar os próximos aniversários, como o César falou, com toda uma má gestão financeira. Você tem outras ligas na Europa em que, caso o clube opte por uma recuperação judicial, isso regulamentado, ele pode optar, direito dele, mas ele é automaticamente rebaixado. Você não ter a questão que o César falou, de um clube que entra com uma recuperação judicial, ele tem um fôlego maior, ele tem ele tem uma facilidade maior para gerir os passivos dele, tem uma trégua, enquanto os outros estão carregando o passivo da mesma forma que sem carregaram, pagando o credor em dia e tal. Então você cria essas desvantagens competitivas. Acho que o ponto todo começa aí. Enquanto a gente não tiver um ambiente regulatório, uma liga formada, grandes players estratégicos não vão vir para o Brasil. Acho que esse é um problema sério que a gente tem que endereçar, e o César mesmo tocou num ponto, né, o exemplo da 777. Se a gente for para qualquer liga no mundo, né, no esporte americano, NFL, NBA, NHL, MLB, MLS, La Liga, Premier League, Liga, enfim, independente de qual liga que você olhe, todas as compras de ativo, né, compra de clube, compra de franquia, são aprovadas pela liga, né, todas, em qualquer lugar. Regulação mesmo. O cara compra um clube, né, o próprio Everton, né, que o Textor também participou do processo lá. Antes do Textor comprar, teve um comprador anterior que foi raquetado pela Premier League. Ele não foi aprovado. Aí o Everton voltou para a mesa. Aí o Textor, né, começou a negociar. Depois a própria 777 tentou comprar o Everton, não foi aprovado. Na mesma época que comprou o Vasco. Então, você tem uma liga instituída, organizada, a própria liga pode evitar que essas coisas aconteçam quando ela aprova ou não um comprador. Lembrando, o Cuiabá vende o Ranieri em 2024 porque precisa fechar as contas, não recebe pelo Ranieri e é rebaixado em lugar... O Ranieri é titular do Corinthians. Então, isso de fato, assim, é o exemplo exatamente do que você está falando, né, César? Exato. E a gente falou agora de apetite de investidor, né, para o mercado no Brasil, e o relatório, né, o César fez uma comparação interessante ali sobre a gestão de SAFs versus gestão de associações, né? Agora, claro que é muito cedo para falar, mas no terceiro ano completo aí de algumas SAFs operando no mercado brasileiro, a gente começa a achar os primeiros indicadores ali, comparativamente falando, né, do andamento das SAFs versus o andamento das associações. Claro que, como a gente sempre fala aqui, né, a SAF não é a bala de prata, ela é uma ferramenta que pode funcionar dentro do contexto atual de transformação do futebol. Ela tem, a gente fala muito aqui da história do
modelo societário, modelo de gestão. Você pode ter boas gestões sim na associação, e vão ficar bravos com a gente aí, mas vamos falar de Palmeiras e Flamengo, como sempre. E você pode ser SAFs que nem sempre vão ser bem geridas ou podem ser bem geridas. Né? Nessa comparação que você fez lá, o que mais hoje te chama a atenção quando a gente olha para SAFs versus associações? Um ponto importante para mim foi o crescimento de receita. Elas conseguiram gerar valor, né, a nova gestão. Acho que menos com investimento, porque é natural que tenha mais investimento. De novo, você acabou de comprar uma empresa. Você precisa botar um dinheiro para reformar aquilo que você comprou. Né? Se ela não era estado da arte, você precisa organizar, trazer maquinário e tudo mais. Então, é natural que haja mais investimento, e isso é importante também, né? O dinheiro está entrando. Sim. Prejuízo também, não estou preocupado com o prejuízo da SAF nesse momento, porque faz parte do processo. Agora, trazer mais receitas foi importante, né? Você mostra que, de fato, você teve um salto justamente porque o torcedor entendeu que há uma melhoria na qualidade do ativo, né? Todos, de novo, não, né? O Vasco é um exemplo ruim, né? O Cruzeiro é um exemplo que começou muito bem com o Ronaldo, depois com o próprio Pedro Lourenço falou, gastei muito, gastei mal, né? Não sabia que era tão caro. Não sabia que era tão caro, sabia sim, porque já tinha sido dirigente do Cruzeiro, mas o Atlético Mineiro também tem lá suas dificuldades. Mas o Red Bull Bragantino, que não é uma SAF, mas é uma empresa, vê o nível de gestão qual é, né? É completamente fora da curva. O Bahia, com todos os números ruins, né? Vem um monte de reclamar, o Bahia com prejuízo, com não sei o quê, com EBITDA negativo, mas faz parte do processo de reestruturação. É a minha top pick. E cresce a receita de uma maneira importante. Então, acho que o crescimento de receita, para mim, foi o maior ponto. Assim, você mostra que a gestão foi capaz de aumentar o valor do ativo, considerando que um valuation mais rasteiro é um múltiplo de receita. Então, de cara, uma boa parte dela já conseguiu isso. E o Bahia foi quem mais aumentou, né? Proporcionalmente foi falando. Foi 60% de aumento de receita. Lembrando, foi o clube que pagou 300 milhões de reais antes de ir a mercado contratar, como fez agora nessa última janela. Isso. Então, além de ter aumentado a receita, algo que realmente deu o carimbo de confiança é que ele foi pagar a dívida da associação. Isso, que aí, Bruno, é uma coisa interessante. Aí, gente, vou continuar aqui, mas é aquela questão da gente refletir, né? Como as coisas são organizadas, né? Como eu tinha visto um tempo atrás, eu não vou lembrar quem falou isso, mas eu lembro desse vídeo que eu até trouxe ele aqui, que o Bahia é diferente do... Vamos citar o Corinthians mais uma vez. Diferente do Corinthians, que só quer colher, o Bahia plantou primeiro para depois colher. Quando a gente questiona, porque não vem contratação, porque isso, porque aquilo. Assim, tudo é dividido, né? Tem aquele certo valor ali que é para ser usado por mês, por ano, a cada ano vai aumentando porque o Bahia está indo bem, né? O Bahia teve aí como a gente viu, né? 60% da arrecadação da receita, com premiações, com o público, ponto. Isso geralmente também porque vai entrando caixa, né? Não está só saindo, está tendo lucro, que é o que os investidores querem, né? Mas aí a gente vê a organização, pô. Bahia, antes de fazer contratações mirabolantes, arrumou a casa primeiro, né? Pagou as dívidas. O Bahia não tem dívida alta, vamos falar assim, não tem dívidas. O que o Bahia tem hoje é o que burocraticamente não pode pagar ainda, né? Como o próprio CEO falou, o que o Bahia tem hoje para pagar são coisas que estão ainda no padrão, no orçamento, que não pagou também porque não está no período com cláusulas contratuais, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo muito torcedor criticar, né, o que está acontecendo no Bahia, mas, assim, gente, tudo isso que a gente está vendo aqui são resultados positivos, né? A gente cita, por exemplo, a 777, o que fez no Vasco. Como ela chegou no Vasco, foi uma SAF desesperada por questão de dívida, e a SAF do Bahia não, foi algo tranquilo. Foi algo tranquilo. A gente cita o Belitani, que arrumou a casa, organizou tudo. Belitani, que é um bom investidor. Belitani, que, se eu não me engano, aí tem escolas, investimento em escolas, em faculdade. Agora está com 5 clubes, se eu não me engano, de Portugal, que eu até fiz esse vídeo aqui. Belitani, que é um grande investidor. Rebaixou o Bahia naquela época, sim, mas tem que dar o mérito dele também, porque se essa SAF está do jeito que está hoje, se essa SAF veio, é mérito dele, porque ele organizou a casa. Então, assim, quando a gente briga tanto, né, por isso, por aquilo, a gente tem que analisar esse lado, esse ponto positivo também, gente.
O Bahia arrumou a casa para logo após ir crescendo o clube e não ter dor de cabeça, e o Bahia não tem dor de cabeça hoje. Vê se o Bahia deve algum jogador, como o Corinthians fez aí com o Cuiabá. Vê se o Bahia faz um papelão desse. Sabe, essas coisas não acontecem, graças a Deus, e nem há de acontecer, né? Interessante. Quando você faz um processo organizado, né, a SAF do Bahia não precisava acontecer por urgência, ela precisava acontecer por planejamento. É uma oportunidade, falou, agora eu vou aproveitar essa janela, o Belintani foi muito inteligente nisso, vou aproveitar essa janela, vou buscar um parceiro correto e vou levar o Bahia para um outro patamar de fato. Então, a construção dessa negociação foi justamente, paga minha dívida. Eu não quero mais problema com dívida, e aí a partir daí eu tenho a segurança de que o negócio vai andar. Então foi isso. Então vai, paga a dívida, zera os passivos e começa de novo. Os outros não, os outros compraram as SAFs em dificuldade, olhando assim, tá, eu vou depois pedir uma recuperação judicial, fazer um acordo, enfim, aí eu vou ganhar o valor reduzindo a dívida de uma maneira artificial, até porque as dívidas eram muito grandes. Então, o processo do Bahia, para mim, foi o mais bacana de ver, assim, por conta do início dele, né? Ele inicia com alguém olhando e falando, eu tenho uma oportunidade, eu preciso achar o melhor comprador, que era o melhor comprador naquele momento, que é um cara que já é do mercado, é um estratégico bastante qualificado, né? Que ninguém vai questionar o Grupo City. Sem entrar aqui, sem jogar confete, mas acho que o processo do Curitiba também foi bem feito. Por quê? Porque o Curitiba primeiro entra num processo de recuperação judicial, primeiro se reorganiza, depois vai ao mercado. Ele entrega um ativo já, enfim, mais qualificado, fala, meu ativo já é melhor do que a média que tem no mercado. Então, assim, é diferente daquele que vai primeiro, eu preciso da SAF para me salvar. Que é o que vai acabar acontecendo nos próximos casos de SAFs grandes, né? Os clubes estão entrando numa situação tão difícil que ou Pois é, gente. Deixa eu dar os méritos aqui, porque eu amo esse canal. Quando eles vêm falar relacionado à SAF do Bahia, né? Eu sempre acompanho aqui, ó. Esporte Market, tá vendo? Esporte Market Marques. É muito bom, gente, para a gente, torcedor, ficar antenado, ficar ligado, sabe? Esses assuntos, né? Abordado, vamos falar assim, ao interior do Bahia, né? Vamos falar assim. Não é só o que o torcedor tá vendo em campo, se joga, se não joga, sabe se não tá. É o contexto geral, é o que vem sendo criado no clube, é as finanças do clube, é o projeto do clube em si, que tudo isso vai gerar um grande resultado. Eu amo esses podcasts aqui, por isso que eu trago para vocês, eu sempre estou acompanhando, e por isso que eu trago para vocês, porque assim, é aquela questão da gente estudar, da gente pesquisar, né, o interior do que está acontecendo no clube e ao redor, né? E aí a gente vê a SAF do Bahia tão bem organizada, tão bem planejada, e a gente começa a entender o que está sendo criado no Bahia e o futuro, né? Como será o futuro do Bahia? Tipo assim, não é uma SAF qualquer, como muitos diziam que o Bahia seria um clube satélite do Grupo City. Eu ouvi muito isso, dizendo que o Bahia seria satélite. E o Grupo City sempre deixou muito claro que não, que o Bahia seria o segundo, vamos falar assim, o segundo maior clube para eles, porque o primeiro é o Manchester City. E o Bahia seria o segundo, né? Eles querem fazer do Bahia o Manchester City. Então, e se a gente for pesquisar, analisar, deem uma pesquisada que vocês vão ver que eu não estou falando besteira. O processo que está acontecendo com o Bahia é o mesmo que aconteceu com o Manchester City na época, gente. Logo quando adquiriu a SAF. Deem uma pesquisada que vocês vão ver. Foi a mesma coisa. O City, né? Vamos falar assim. O City, gente, vivia rebaixado. Era aquela luta, aquela pendenga, não ia bem. Era como o Bahia, vamos falar assim, um quebrado, né? Era um quebrado. E quando foi comprado pelo grupo, né? Que foi crescendo, foi a mesma coisa, gente. Foi aos pouquinhos ali, ou até chegar onde chegou hoje. O problema é que a gente é muito afobado, a gente quer logo o resultado, né? Aqui os méritos do canal, tá? Vocês vão lá, gente, vão lá no canal, dê uma visitada para vocês verem que sempre tem coisas relacionadas à SAF do Bahia, às finanças do Bahia, né? E é isso, então vamos ter paciência, porque assim, aos poucos as coisas vão sendo construídas. Como eu falei aqui, né? O Bahia tá plantando para colher. Então a gente já tá vendo o Bahia, quantos anos tem que o Bahia não chega na Libertadores? Quando foi que o Bahia chegou na Sul-Americana? Quando foi que o Bahia chegou nessa colocação que está aí no Brasileirão?
Ano passado, olha onde o Bahia terminou o Brasileirão. Entende? Então, tudo isso aí a gente tem que. Porque a gente é muito afobado, a gente quer ver logo algum título, a gente quer ver logo alguma coisa, mas vai chegar. Vai chegar o momento. É só a gente ter calma, paciência, porque está sendo construído, vai chegar, é aos poucos. Logo no comecinho, ó, quando eu comecei o canal aqui, que foi quando chegou essa questão da SAF do Bahia, eu sempre falava que a SAF é como se fosse um filho que acabou de nascer. E aí ele tem aquele projeto, aquele período que ele é um bebê, depois ele vai ser uma criança, vai se tornar um adolescente para depois se tornar um adulto. Então, assim, tudo são etapas. Então, vamos ter paciência, porque tudo vai acontecer, tá? E é isso. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.